Olá pessoal, aqui é o professor Roberto, professor de História do Colégio Estadual Castro Alves, em Adustina, Bahia. Hoje vamos dar prosseguimento ao nosso assunto que venhamos trabalhando na aula passada, que é justamente sobre a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que vai acontecer de 1939 a 1945. Então, antes de iniciarmos o vídeo propriamente dito, eu gostaria de pedir por gentileza para quem não for inscrito no canal, se inscrever e ativar o sino de notificações. Pois bem, pessoal, na aula passada nós começamos a ver o motivo, as causas que levaram a explodir a Segunda Guerra Mundial na Europa e em outros continentes. Inclusive também a guerra que vai chegar até o Brasil, né? Chegando a Aracaju, com o afundamento de alguns navios mercantes e alguns navios de tripulação também. Navios esses afundados por um submarino nazista. Além de tudo mais, observamos também que a Segunda Guerra Mundial vai ter lá as suas especificidades, as suas características, incluindo a iniciação do armamento nuclear. Ao final da guerra, os Estados Unidos vai lançar duas bombas nucleares sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, e, de certa forma, vai proporcionar, propiciar uma nova corrida armamentista, inclusive uma nova corrida nuclear, que vai se espalhar por toda a Guerra Fria, que a gente vai ver depois. Então, qual era a divisão dos países nesse processo de guerra? Então, nós tínhamos de um lado os países com regimes totalitários, países com ditadores, e do outro lado nós tínhamos países democráticos, ou também países com a ditadura socialista, como no caso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia, né? Então, a Alemanha, a Itália e o Japão eram governados por ditadores. A Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini e o Japão, que também era um regime totalitário. Do outro lado, nós tínhamos países aliados, que eram a Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Então, a divisão era basicamente essa: países do eixo contra países aliados. Lembrando que os Estados Unidos só vai entrar na guerra depois de 1941, quando a base naval norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, na ilha do Havaí, nos Estados Unidos, vai ser atacada por kamikazes, vai ser atacada pela aeronáutica de guerra do Japão. Então, isso vai propiciar que os Estados Unidos entrem de fato na guerra, pois até então os Estados Unidos somente estavam vendendo armamentos e vendendo alimentos para os países beligerantes, ou seja, para os países envolvidos na guerra. É importante também salientarmos que a gente viu o surgimento dos regimes totalitários, a origem do totalitarismo, que justamente deu início na Alemanha ao nazismo e na Itália ao fascismo. Vimos também as principais diferenças entre um e outro. Então, quais seriam as diferenças entre o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália? O nazismo, por sua vez, tinha uma ideologia de raça, uma ideologia de superioridade raça, de superioridade ariana, onde o Hitler vai perseguir judeus, ciganos, negros e homossexuais, além de outras minorias, pois acreditava que a raça ariana era superior e deveria propagar essa raça pelo mundo, ao mesmo tempo que deveria reduzir a zero as outras raças, tal como os judeus e também os negros. Enfim, a máquina do Holocausto, a máquina que vai ocasionar a morte de milhares de pessoas, mais de 100 milhões de pessoas, o Holocausto será justamente essa: ideologia de raça, de cor e de religião. Então, o nazismo ele vai ser, por natureza,
um sistema racista e um sistema que vai tentar aniquilar as outras raças. Tudo isso a mando de uma única pessoa, que era o Adolf Hitler, que vai conseguir impregnar na cabeça dos alemães esse sentimento de superioridade, esse sentimento de pertencimento à Alemanha e, consequentemente, esse pertencimento de superioridade e de aniquilamento das outras raças, tal como os judeus. Os italianos, eles vão se apegar ao fascismo como forma de governo majoritário. A diferença do fascismo era que justamente ele não tinha uma ideologia puramente de raça. Ele tinha uma ideologia de superioridade bélica, ou seja, o Mussolini era um ditador nato que utilizava da sua força policial. Quando eu falo policial, estou falando também do exército. Utilizava da sua força policial, do exército, para se manter no poder e para propagar a sua política fascista, ao mesmo tempo que ele fechou todas as assembleias democráticas e instaurou uma ditadura única, ou seja, no qual ele seria o líder absoluto. Então, o fascismo na Itália, ele vai caçar todos os seus inimigos, ou seja, todos aqueles que fossem contrários ao sistema, levando-os às prisões e, consequentemente, à morte. Pois quem era preso na época fatalmente seria solto novamente ou seria encontrado. Muitas vezes era fuzilado na própria prisão. Então, o fascismo vai se diferenciar do nazismo justamente nessa questão de não ter uma ideologia de raça, não ter uma ideologia de pensamento puro, de raça pura, tal como o nazismo de Adolf Hitler, né? Então, eu costumo dizer que os alemães eles mergulharam na narrativa do Hitler, justamente propiciando um aumento do número de mortes dos judeus e também um aumento da procriação da raça ariana. Então era comum colocar jovens para procriarem, para fazer sexo e automaticamente procriarem a raça ariana, a raça pura, tal como o Hitler vai descrever, né? A Alemanha planejou invadir a Rússia durante a Segunda Guerra Mundial. Hitler decide invadir a Rússia, certo que ele não resistirá aos ataques alemães. A tática alemã, partindo para o norte, chegando a Leningrado, também ocupando a Ucrânia ao sul, depois atacando diretamente Moscou ao centro. Operação Barbarossa. 3 milhões de soldados deslocados em junho até junho de 1941. Era um sonho de Hitler construir um grande estado germânico. Só que, ao tentar invadir a Rússia, era justamente o inverno russo, um dos invernos mais rigorosos do mundo. A Rússia é o maior país em extensão territorial e também o Hitler não levou em conta isso. E aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o Exército Vermelho, o Exército Comunista do Stalin, do Joseph Stalin, vai utilizar uma tática chamada de terra arrasada. Quanto mais o exército nazista entrava na Rússia, entrava no território russo, os soldados russos se retiravam dos campos de batalha. Eles se retiravam destruindo águas potáveis, destruindo alimentos e destruindo tudo que vinha pela frente. Então, quanto mais o exército alemão entrava na Rússia, mais dificuldades eles tinham, porque não tinham alimentos, não conseguiam encontrar alimentos, não conseguiam encontrar água para beber, principalmente água, e aí foram morrendo de fome, de frio e de sede. Então, essa foi a tática de terra arrasada utilizada
pelos comunistas. Então, o planejamento de Hitler de invadir a Rússia fracassou, foi por água abaixo e milhares de soldados nazistas acabaram morrendo. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu justamente porque a utilização dessa tática de guerra, que foi a tática de guerra de terra arrasada, prejudicou os soldados nazistas. Então, o nazismo alemão do Adolf Hitler vai sofrer uma importante derrota ao tentar invadir o país, ao tentar invadir a Rússia. E isso vai ajudar também no desenrolar para acabar a, a, a Segunda Guerra Mundial. A Rússia organiza uma defesa forte, como eu falei, contando até mesmo com a população civil e um rigoroso inverno russo. A Alemanha então muda sua tática procurando tomar a cidade de Stalingrado. A cidade foi bombardeada por aviões, mas os russos se entrincheiraram, provocando uma luta urbana de emboscadas. Quando o exército alemão toma a cidade, os russos fecham um cerco em torno dela, provocando falta de alimentos e munições para os nazistas. 130 mil soldados se renderam em 2 de fevereiro de 1943. O dia D. Com a derrota de Stalingrado, a Alemanha começou a perder regiões conquistadas. Ingleses, estadunidenses e russos investiram na reconquista, iniciando primeiro pela França. Em 6 de junho de 1944, o exército anglo-americano desembarcava na Normandia, França. Em 25 de agosto do mesmo ano, reconquistavam Paris. Em 1943, a Alemanha era bombardeada e Hitler passou a recrutar jovens de 15 a 18 anos e homens acima de 50 anos. Aqui já inicia o fim da guerra, ou seja, a partir desse momento, a Alemanha foi cercada justamente pelo exército comunista, pelo exército de Stalin, do Joseph Stalin. Berlim foi cercada, a cidade de Berlim, na Alemanha, foi cercada. Provavelmente onde se encontrava Adolf Hitler. O comunismo conseguiu vencer o nazismo. Então, os nazistas tiveram de se render, e aí o Hitler, desesperado, vai começar a dar fardas e armas para crianças, para aumentar o número de soldados. Ele dava roupa, dava fardamento aos jovens e dava munição e arma também aos jovens. Além disso, começou a convocar para o exército, além dos jovens, idosos com mais de 50 anos, o que não poderia, né? O que não podia. Então, numa tentativa desesperada de resistir, o Hitler vai convocar soldados que não faziam parte da linha de frente. Ele vai convocar pessoas que não faziam parte da Segunda Guerra Mundial. Mas, como nós sabemos, tudo isso não adiantou de nada, porque os exércitos, as forças aliadas, os Estados Unidos, a França e a Rússia, conseguiram tomar as cidades da Alemanha, conseguiram bombardear a Alemanha, sobretudo a Inglaterra, a mando do primeiro-ministro Winston Churchill, vai lançar muitos bombardeios sobre Berlim, sobre a Alemanha como um todo, colocando fim a esse processo de guerra, ou seja, a guerra vai caminhar já para o seu final. Enfraquecimento dos países do eixo. A Rússia reconquistava a Ucrânia, Polônia, Bulgária, Bélgica, Holanda, Romênia, Tchecoslováquia e Iugoslávia. Os aliados invadiram a Itália e em 1944 Roma foi tomada. A Força Expedicionária Brasileira, a FEB, estava participando da ocupação da Itália. Então aqui chega um ponto muito interessante da Segunda Guerra Mundial.
O Brasil, até então, não iria participar da guerra. Quem era o presidente do Brasil? O presidente do Brasil nada mais era do que o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, ele tinha uns ideais de ditador e ele tinha lá suas quedas pelo nazismo. Inclusive chegou a mandar algumas cartas para Hitler. Cartas essas que nunca foram lidas, porque ao vir do Brasil, Hitler não aceitaria, porque é, a ideologia de Hitler não gosta justamente de latinos. Então ele simplesmente não abria, ignorava e dizia que não lia cartas de latinos. Ao mesmo tempo, Hitler vai ordenar, junto com a SS, o Exército e a Aeronáutica, e a própria Marinha de Guerra nazista, a enviar um submarino nazista para aterrorizar o litoral brasileiro, o litoral também da Argentina. Enfim, o submarino nazista vai começar a afundar navios brasileiros, navios mercantes e depois navios com tripulantes. E aí é onde vai gerar o sentimento de revolta nos brasileiros. Então, Aracaju foi o palco de uma das piores cenas da história sergipana e brasileira. Assim que os ataques começavam, que os navios começaram a ser afundados pelo submarino nazista, as praias de Aracaju viraram uma cena de guerra. Destroços de navios, mercadorias, corpos das pessoas, os corpos começaram a chegar na areia. As praias do litoral sergipano ficaram repletas de entulhos e de corpos de pessoas brasileiras que tinham sido mortas pelo submarino nazista. Então, isso vai gerar, se não me engano, o número exato são de 8 navios. 8 navios que foram afundados 8 navios foram afundados pelo submarino nazista. 8 navios sergipanos. 8 navios só em Sergipe. Há relatos também em outras partes do Brasil. E aí, a cena foi de terror quando escurecia. A Aracaju, a cidade de Aracaju tinha que apagar todas as luzes para não servir de alvo para ataques aéreos da própria Alemanha. E aí foi uma cena de terror. Tudo isso pressionou Getúlio Vargas para que ele entrasse na guerra, para que ele entrasse na guerra. E aí o povo brasileiro, já como forma de chacota, dizia: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Mas, com a corda no pescoço, Vargas vai ter que declarar a guerra aos países do eixo, vai declarar guerra ao Japão, à Alemanha e à Itália, e o Brasil vai entrar na Segunda Guerra Mundial com a sua Força Expedicionária Brasileira. E o símbolo que foi bordado na farda foi justamente uma cobra fumando, pois a cobra fumou literalmente. O Brasil entrou na guerra, entrou na Segunda Guerra Mundial e foi lutar na frente italiana. Então, o exército brasileiro foi para a Itália lutar contra o fascismo do Benito Mussolini. A participação brasileira na Segunda Guerra Mundial: o Brasil enviou para a Itália, em julho de 1944, 25 mil militares da FEB, da Força Expedicionária Brasileira. As dificuldades foram muitas, pois o clima era muito frio na região dos montes Apeninos, além do que os soldados brasileiros não eram acostumados com o relevo montanhoso. Os militares brasileiros ajudaram na tomada de Monte Castelo, Turim, Montese e outras cidades menores. Apesar das vitórias, centenas de soldados brasileiros morreram em combate. Na Batalha de Monte Castelo, a mais difícil, cerca de 400 militares brasileiros foram mortos. Então, o que acontece? Morreram muitos soldados brasileiros. O Brasil enviou 25 mil homens, enviou 25 mil soldados
para lutarem diretamente na Itália contra o fascismo do Mussolini, para tentar derrubar o fascismo. Então, de certa forma, esses 25 mil soldados fizeram uma diferença muito grande. Então, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi uma participação efetiva, foi uma participação que foi justamente lutar no coração da guerra, num dos corações, que foi na Itália. Então, tinham três pilares, né, do eixo: o Japão, a Itália e a Alemanha. E o Brasil foi justamente para um desses pilares, foi lutar na Itália para combater, para derrubar o fascismo do Benito Mussolini. Então, foi uma participação bastante efetiva. Derrota alemã. Em 16 de abril de 1945, teve início a ofensiva contra Berlim, todos os países que compõem o grupo dos aliados. 30 de abril, Hitler se suicida ao saber que as tropas aliadas estavam tomando as ruas de Berlim. Em 8 de maio, a cidade é totalmente tomada. Então, aqui é o fim, aqui acaba a Segunda Guerra Mundial. Praticamente em 16 de abril teve início o fim da Segunda Guerra Mundial. Os países aliados, ou seja, os Estados Unidos, a Rússia, a Inglaterra e a França, vão invadir a cidade de Berlim. Vão invadir a cidade de Berlim, que era o centro do nazismo, era o coração da Alemanha. E aí o Hitler, de acordo com estudos oficiais, vai se suicidar ao saber que perdeu a guerra. Só que o corpo do Hitler, de certa forma, nunca foi encontrado de fato. E onde entra-se uma questão que diz o seguinte: será que realmente o Adolf Hitler se matou? Será que ele morreu de fato quando Berlim foi cercada? Ou será que ele fez como outros nazistas que imediatamente fugiram para a América, fugiram para outras partes do mundo? Então, fica aí uma dúvida e um questionamento, porque nada pode ser descartado. É, o homem que era cabo-chefe do Hitler, que era chamado de Anjo da Morte, um nazista denominado de Joseph Mengele, que era o Anjo da Morte, e ele que chefiava os campos de concentrações para matar os judeus e as outras minorias, ele matou milhares e milhares de judeus. Esse cara, esse nazista, fugiu da Alemanha e morou até a sua morte no Brasil. Ele viveu no Brasil por muitos anos, sem ninguém saber. Ou seja, ele raspou o bigode, raspou o cabelo, pegou documentos falsos, mudou a vida e viveu no Brasil, o Joseph Mengele. Então, alguns estudos apontam que o Brasil e a Argentina recebeu milhares, centenas, melhor dizendo, de nazistas. Em alguns dezenas ou centenas. Então, esses nazistas que sabiam que a guerra estava perdida e não queriam morrer, porque eles sabiam que iam ser mortos. Se eles fossem presos, eles iriam ser julgados no tribunal, um tribunal de guerra, assim como aconteceu, e seriam condenados à morte. Muito provavelmente seriam condenados à morte. E aí eles pegaram os nazistas e fugiram da Alemanha imediatamente. Eles fugiram da Alemanha imediatamente e muitos foram para a Argentina. Muitos foram para a Argentina e para o Brasil. Então, muita gente brasileira, muitas pessoas do Brasil podem ter convivido com nazistas, sem saber que eles eram nazistas. Então, uma pessoa poderia ter recebido um vizinho que viveu até a morte, e aquele vizinho, aquele senhor já de idade, ou mais novo, seria um nazista, seria uma pessoa que matou milhares de pessoas, que matou milhares de judeus. E isso aconteceu, infelizmente, muitos fugiram, muitos soldados nazistas fugiram da Alemanha e vieram tanto para o Brasil como para a Argentina e para outras partes da América e também para outros países em todos os continentes. Então, eles fugiram, né?
Rendição japonesa. O Japão continuava lutando sozinho e acuado em seu território. Desesperado, começou a utilizar ataques aéreos suicidas, os kamikazes. Os kamikazes eram, eram soldados japoneses, soldados que faziam parte da aeronáutica, ou seja, que pilotavam aviões, caças de guerra, e esses aviões tinham metralhadora, tinham armamentos, tinham mísseis. Quando esses mísseis e esses armamentos acabavam, eles utilizavam o próprio avião como um míssil. Eles miravam o avião no alvo e se suicidavam, jogavam o avião, eles se matavam. Então, essa tática de se matar, de tornar um avião uma própria arma, denominada de kamikazes. Eles eram os kamikazes. Mesmo com a guerra praticamente ganha, os Estados Unidos lançam em 1945 duas bombas atômicas nas cidades de Nagasaki e Hiroshima. Este ato provocou a morte de 350 mil pessoas e milhares de feridos e mutilados. Então, os Estados Unidos quis sair da Segunda Guerra Mundial impondo medo, impondo terror. Então, esse foi um ponto muito falho dos Estados Unidos, de certa forma, porque centenas de milhares de pessoas que não tinham nada a ver com a morte morreram. Muitos civis morreram. Então, as bombas atômicas, primeira vez na história que foi lançada as bombas atômicas na cidade de Hiroshima e Nagasaki, mataram milhares de pessoas. Então, mataram tanto pelo poder de fogo, ou seja, pessoas que estavam num raio de 50, 100 metros morreram pelo poder de fogo, e depois o poder da radiação, ou seja, aquilo que fica no ar, a radiação que fica no ar vai matar pessoas durante vários anos, por câncer, por outras doenças malignas, onde as pessoas vão cair a pele, as pessoas vão ter câncer, as pessoas vão explodir os miolos, explodir a cabeça, os braços e as pernas vão crescer exageradamente. Então, a radiação provoca nas pessoas coisas absurdas. A radiação é uma das piores coisas. A bomba atômica é uma das piores coisas que existe. Então, por isso que ainda não tivemos uma terceira guerra mundial. Porque se tiver uma terceira guerra mundial, não vai sobrar ninguém para contar a história. A terceira guerra mundial será uma guerra extremamente nuclear. Se acontecer, será uma guerra extremamente nuclear. E esses armamentos nucleares, eles são fatais para o organismo do ser humano, né? Então, a Segunda Guerra Mundial vai acabar com o lançamento dessas bombas. Aqui nós vemos algumas imagens de uma bomba atômica. Aí está uma bomba atômica que foi lançada na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Vocês conseguem ver a fumaça que ela causa na explosão, o poder de fogo, e vocês veem aí o lugar onde ela atingiu, como fica devastado, né? Então a bomba tem um poder de fogo e tem um poder de radiação. E é esse poder de radiação que mata muito mais pessoas, né? O poder de radiação é uma coisa incrível que não deve ser usada de forma alguma. Mas os Estados Unidos vai usar em 1945 para impor seu poder sobre o Japão, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Então, os Estados Unidos saem da Segunda Guerra Mundial como uma grande potência nuclear. Barbáries da guerra, campos de concentração. Pessoas perderam seus nomes, ganharam números, foram escravizados ou transformados em cobaias. Muitas delas morreram vitimadas por doenças e maus tratos, enquanto outras eram enviadas aos campos de extermínio para serem eliminadas em câmaras de gás. Sob o nazismo, os campos de concentração foram usados como parte de uma estratégia de dominação de grupos étnicos e dissidentes políticos. Diferentes grupos étnicos, judeus, ciganos, políticos, anarquistas, comunistas, homossexuais e minorias religiosas, testemunhas de Jeová, foram objeto de tratamento desumano e de extermínio. Então, o campo de concentração era isso, era justamente os lugares para matar
os judeus para matar os ciganos, os negros, os homossexuais, deficientes físicos, deficientes mentais. Então, essa era a frente da Alemanha. Então, a Alemanha trabalhou em duas frentes. O Hitler e o nazismo trabalharam em duas frentes. Primeiro, a guerra. Segundo, matar todos aqueles que fossem judeus, homossexuais, ciganos e outras minorias e minorias religiosas. Então, o campo de concentração mais famoso, onde matou mais gente, foi em Auschwitz, na Polônia. Então, o Hitler ele vai exterminar muitos judeus, ele vai matar muita gente. Então, as ordens de Hitler vai matar centenas de milhares de pessoas. Não se tem um número certo, mas alguns estudos apontam mais de 100 milhões de judeus, ciganos, enfim. E na guerra como um todo, alguns estudos apontam mais de 200 milhões de mortos. Então, entre civis, entre o Holocausto, que foi o que o nazismo fez, entre civis, entre o Holocausto e entre soldados. Então, mais de 180, 200 milhões de pessoas foram mortas durante a Segunda Guerra Mundial. É muita gente. Aqui vocês estão vendo um pouco sobre um campo de concentração. Vocês estão vendo fornos que eram para jogar as pessoas, colocavam os judeus aí dentro e queimavam eles. Muitas vezes colocavam vivos para queimar nesses fornos aí embaixo. Vocês estão vendo à frente a fachada, tá vendo um trilho de um trem, estão vendo a fachada de um campo de concentração. Eu não sei se esse campo não tem o nome, não sei se esse campo é Auschwitz, mas esse era um campo de concentração também. Mais embaixo vocês estão vendo pessoas nas camas, nas beliches, provavelmente judeus, desnutridos, morrendo de fome, morrendo por doenças, tendo que trabalhar e se preparando psicologicamente para morrer. Então eles tinham que se preparar para morrer, eles sabiam que iam morrer. Não sabiam a forma, mas sabiam que iam morrer. Eles não sabiam se iam morrer pela câmara de gás, não sabiam se iam ser jogados no forno, como vocês estão vendo ao lado, para ser queimados. Não sabiam se iam ser fuzilados, não sabiam se iam ser mutilados vivos, se iam ter seus braços, suas pernas cortados, se iam ter a sua barriga aberta. Eles não sabiam de nada. Eles só sabiam que iriam morrer a qualquer momento, a qualquer hora. Eles deixavam seus nomes, tinham de esquecer os seus nomes, e cada um tinha que responder por um número. Eles deixavam de ser humanos, eles praticamente deixavam de ser seres humanos e passaram a ser objetos da crueldade nazista. Então, os judeus, pessoas que foram mortas simplesmente por seguir o judaísmo, foram exterminadas e sofreram muito nos campos de concentração nazista. E isso fez com que milhares de judeus acabassem sendo exterminados. Então, o nazismo foi um sistema extremamente cruel, inclusive tão cruel que na Alemanha hoje em dia, se falar de nazismo, a pessoa é presa, porque é crime falar de nazismo. É crime propagar a foto de Hitler, é crime propagar a foto da suástica, que era o símbolo nazista. Então, não se pode de forma alguma tolerar nada que se assemelhe ao que o nazismo praticou na Segunda Guerra Mundial. Então, onde fez as pessoas de cobaias, onde matou milhares de pessoas, onde as pessoas fizeram parte de experimentos obscuros e principalmente onde simplesmente queria acabar com todos que fossem judeus, com todos que fossem ciganos, com todos que fossem negros, homossexuais e de minorias religiosas. Então, Adolf Hitler foi um símbolo do que pior aconteceu na história, do que pior, de quão ruim o ser humano pode ser, e ele é tudo aquilo que ninguém pode ser. O Adolf Hitler foi tudo aquilo que tem que ser repudiado veementemente. Então, ninguém, absolutamente ninguém, pode abrir a boca para dizer que o nazismo foi uma coisa boa. De forma alguma, o nazismo foi uma coisa boa. O nazismo foi a pior coisa que já aconteceu na história da humanidade.
nazismo foi a pior coisa que já aconteceu na história da humanidade. Fim da guerra. Na Segunda Grande Guerra, de 1939 a 1945, as armas tornaram-se ainda mais mortíferas, utilizando-se mísseis de médio alcance, bombas atômicas e houve o genocídio de judeus. O balanço dos mortos desta guerra: 17 milhões de militares, 34 milhões de civis. Só que, certamente, aqui nós estamos falando de 50 milhões de mortos. Esse número aqui é incorreto, esse número não é verdade. O número é muito maior, novos estudos, provavelmente esse PowerPoint seja mais antigo, mas passa de 100 milhões tranquilamente o número de mortos. Fim da guerra. Em fevereiro de 1945, a Conferência de Utah, na Crimeia, Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, Winston Churchill, da Inglaterra, primeiro-ministro, e Joseph Stalin, presidente da União Soviética, iniciaram a criação da ONU. Conferência de São Francisco reafirmou o desmembramento da Alemanha, conservou territórios da Polônia Oriental para a União Soviética. Conferência de Potsdam, em julho de 1945, Tribunal de Nuremberg para condenar os nazistas e condená-los à morte. Muitos nazistas acabaram sendo mortos pelo tribunal, ou seja, eles foram acusados de matar milhões de judeus, milhares de judeus, e foram mortos pelo tribunal. Foram sentenciados à morte, ou por cadeira elétrica, ou por fuzilamento. A Alemanha deveria pagar 200 bilhões de dólares aos vencedores. A Alemanha dividida em quatro zonas de ocupação. A consequência: após o fim da Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que os Estados Unidos e a União Soviética lutaram lado a lado, no lado dos aliados. Então eram os Estados Unidos, a União Soviética, a Inglaterra e a França. Mas assim que acaba a guerra, os Estados Unidos e a União Soviética vão se tornar rivais. Então os Estados Unidos vão se tornar o grande centro do capitalismo e a União Soviética o grande centro do comunismo. E aí o mundo vai ficar dividido entre azuis e vermelhos, entre azuis capitalistas e vermelhos comunistas. Então houve a descolonização da África e da Ásia e a Guerra Fria, Estados Unidos da América contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, aí já é um novo assunto, o assunto que nós vamos trabalhar na sequência. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi uma aula longa, estamos chegando a 40 minutos, mas foi uma aula necessária, justamente porque a gente está falando de Segunda Guerra Mundial. É um assunto longo, um assunto complexo, mas eu espero que vocês tenham compreendido nesses 40 minutos de aula um pouco mais sobre o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, os impactos, as mortes, sobre o nazismo, o fascismo, a participação do Brasil na guerra e outras coisas que nós trabalhamos hoje. Então, espero que vocês tenham gostado bastante, espero que assistam o vídeo até o final. Parabéns a você que assistiu até aqui. Continue assim, assistindo os vídeos até o final. Vá revisando os vídeos do canal, porque tem muitos vídeos que eu resolvi questões do Enem. O Enem está chegando, você quer fazer o Enem, pode pesquisar no meu canal. Tem vários assuntos, várias aulas. Principalmente tem algumas aulas eu resolvendo questões do Enem, resolvendo questões de história e explicando as questões, e isso pode ajudar você na hora de resolver as ciências humanas no Enem. Então, um abraço a todos e até a próxima aula.